Oi pessoal, eu tô aqui para cumprir uma promessa que foi feita a vocês aí que eu daria aula de HTML via Facebook aqui, totalmente gratuito, né, para construção de páginas para a internet, mas em função de algumas atribuições da minha vida, não foi possível cumprir o prazo, né, estipulado para o início do curso. Então considere que a gente esteja começando o curso hoje e eu de cara vou responder talvez alguma coisa que seja da inquietação de vocês, né? Quem pode fazer esse curso e o que precisa ter para fazer esse curso? Na verdade, para fazer esse curso basta ter boa vontade, né? Basta querer. E basta também, além de querer, ter uma condição mínima, que é a condição de usuário, é, de computador. Então, se você está aí acessando o Facebook, provavelmente você sabe também salvar um documento, sabe criar uma pasta, né, sabe deletar pasta, enfim. É basicamente isso que a gente que vai ser necessário, né, conhecer para poder concluir esse curso, né, aprender esse curso aqui, é, dos conhecimentos que eu possuo, que eu vou passar para vocês, tá ok? Eu estou usando aqui a plataforma Windows, sistema operacional Windows. Eu não conheço a plataforma que cada um dos usuários, né, que estão assistindo esse vídeo tem, mas provavelmente o Windows é a mais popular. E mesmo que não seja, né, que seja Linux ou que seja a OS da plataforma dos computadores Macintosh ou MacBooks, a única coisa que a gente precisa do computador para desenvolver o nosso curso, né, é um aplicativo que aqui no Windows chama-se bloco de notas ou Notepad se tiver em inglês, tá? É exatamente esse aqui que vocês estão vendo. Vocês, em algumas situações, possivelmente já usaram, já utilizaram esse bloco de notas. E ele é essencialmente o que a gente vai precisar para fazer o nosso curso aqui, tá? Inicialmente. Então, a título de curiosidade, pessoal, eu já vou escrever aqui HTML, né? E para a gente saber nome e sobrenome de quem a gente está falando, o que a gente está aprendendo, eu vou escrever aqui o significado. Na verdade, HTML é um acrônimo do inglês Hypertext Markup Language. Acho que é assim que se escreve, tá? Que, traduzindo para o português, seria linguagem de marcação de hipertexto, tá? Simplesinho. Isso não é nenhum conhecimento que vocês precisam ter ou gravar isso, decorar para aprender esse curso, mas é uma informação é uma informação importante, né, para a gente ter a título de curiosidade, né? Com relação à sintaxe do HTML, né, como é que você reconhece que aquilo é uma inscrição HTML? Basta vocês perceberem que o elemento, né, o nome do elemento vai estar escrito entre sinais maior que, menor que ou menor que, maior que, matemáticos. Então, HTML, certo? Eu acabei de escrever aqui um elemento HTML, porque se eu escrevesse somente HTML, eu tô simplesmente a sigla, né? O acrônimo aí para o que a gente já definiu aqui do inglês. Quando eu coloco, né, o nome do elemento dentro desses sinais matemáticos, eu estou dizendo para o navegador, que é com quem essa linguagem de estruturação dialoga, né, o seu navegador, que pode ser o Firefox, pode ser o Chrome, pode ser o Internet Explorer, o Safari, o Opera, enfim, qualquer um. É, você eu estou dizendo para ele, olha, isso aqui é um documento, estou declarando para o navegador que isso é um documento HTML, né? Então, eu estou dizendo que nesse documento, para o navegador, a partir desse ponto aqui, se inicia um documento HTML, tá? Observem agora aqui essa inscrição que eu fiz do, do elemento HTML. Eu adicionei uma barra aqui. O que significa essa barra? Significa que aqui é o fim, né, da interferência dessa marcação. Ou seja, aqui é o começo. E quando eu quero dizer, olha, acabou a influência daquela marcação sobre os conteúdos, eu coloco uma barra, né, antes do nome do elemento.
e igualmente dentro dos sinais matemáticos. Então a barra simplesmente significa que ali é o fim de onde aquele elemento HTML tem alguma ação sobre o conteúdo disponibilizado. Dentro de HTML, eu estou mostrando para vocês a estrutura básica, tá, de um documento HTML. A gente tem o cabeçário, head, ou a cabeça, que vem direto do inglês, né, cabeça. Então eu preciso finalizar a cabeça. Eu disse o seguinte: isso aqui é um documento HTML cujo a cabeça dele começa aqui e termina aqui. E o que tem dentro de uma cabeça de um documento HTML? Tem vários elementos, mas para o início desse curso, para o nível desse curso agora, a gente vai colocar um que é imprescindível para o funcionamento do site, que é o title. Title, que vem do inglês título. Eu vou dar um título para esta página HTML que nós estamos criando, tá? Consciência negra. Então eu preciso dizer que o título acaba ali depois da palavra negra. Eu coloco uma barra, repito o nome do elemento, né, entre os sinais matemáticos maior que, menor que. Ok? Isso dito, se nós temos uma cabeça, vamos pensar na estruturação HTML como uma estrutura de um corpo, né? Se nós temos uma cabeça, nós vamos ter a parte do corpo exatamente, né? Então, o corpo seria do inglês body, ok? É o body. Eu preciso dizer que o body começou em um local e o body, vou adicionar uma barra aqui, terminou em outro local, ok? Então, e o que vai dentro do body? Todas as coisas que você quer que apareça na página para o visitante do seu site, né, visualizar, né, interagir com aquele conteúdo. Então, se vão todas as coisas, significa dizer que tudo que eu colocar aqui serão elementos visualizados pelo usuário, certo? Toda essa parte aqui de cima, né, isso não aparece no documento que você está escrevendo, assim como o elemento HTML, né, tudo que estiver escrito nesta forma aqui, e sendo, obviamente, um elemento HTML, né, não adianta eu escrever, vou escrever até aqui mesmo, aqui dentro, tá? Maçã, e só porque eu coloquei ele dentro ele vai deixar de aparecer. Há um outro recurso para que a gente oculte algumas coisas que a gente escreve dentro do código que a gente não quer que seja visualizado e não é colocado dentro desses sinais. É preciso que ele seja um documento, um elemento HTML, tá? Então tudo que eu colocar aqui dentro vai aparecer para o usuário, correto? A gente repassando aqui, ó, a gente vai perceber, né, que a gente tem a estrutura básica dos elementos HTML. Então vamos lá, nós temos HTML, depois a gente tem o cabeçário head, a gente tem dentro do cabeçário o título, né, e aí tudo que está entre o título, né, entre a tag de abertura e a tag de fechamento, né, é o conteúdo do título, assim como o conteúdo do head é tudo aquilo que está dentro da tag de abertura do head e da tag de fechamento. O body é a mesma coisa, o conteúdo do body é tudo que está nesta área aqui, tá? E tudo isso aqui é um documento HTML, porque está entre a tag de abertura do documento, né, da declaração de que é um documento HTML, até a tag de fechamento de declaração de documento HTML, tá? Então essa é a estrutura básica. Eu vou salvar aqui com vocês, e aí é uma coisa importante que nós temos. Nós vamos salvar aqui como página 1. Eu vou substituir por um arquivo que já existe. Ok, aqui, observem, escrever tudo em minúsculo, tá, pessoal? E ele está perguntando se eu quero que substitua, né? Eu quero substituir.
Isso não vai acontecer com você se você estiver salvando pela primeira vez, mas é que eu já tenho um arquivo aqui. O que é importante notar aqui, pessoal? Que página, o nome do elemento que você quiser, você pode botar o seu nome, tá? Ponto HTML. Se você não salvar ponto HTML, ele não vai ser um documento HTML. Eu vou dizer aqui que sim, o documento está salvo. Bom, na próxima aula que eu já vou publicar aqui para vocês, nós vamos começar a colocar os elementos que nós queremos que seja visualizado pelo usuário e eu vou mostrar para vocês aonde se localiza no documento HTML o conteúdo do título, tá bom? Tchau, tchau, até já!